Fala galera, tudo beleza com vocês? Professor Vinícius na área, mais um vídeo aí pro canal Engenharia Hardcore. E hoje a gente está começando o nosso curso de estática, uma matéria que as pessoas conhecem também como mecânica geral, dependendo onde você está estudando, tá certo? Ou alguma parte de física aí, alguma coisa assim. A ideia aqui nesse curso é que a gente vai estudar os corpos rígidos em equilíbrio estático, ou seja, quais as condições, quais as forças, quais as reações que a gente precisa ter para que o nosso corpo fique em repouso, tá certo? Para que qualquer corpo que eu esteja estudando aí fique em repouso. E aí também a gente vai estudar esforços internos e condições limites aí de escorregamento, atrito e várias outras coisas, tá certo? Então, para você entender bem esse curso, é muito importante que você conheça bastante geometria, tá certo? A gente vai usar os conceitos de geometria e de trigonometria aí ao longo do curso inteiro. Então, para você não se perder muito aí, para a gente começar o curso aí de uma maneira consistente e ao mesmo tempo suave, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre senos, cossenos e tangentes, tá certo? Então, para falar sobre senos, cossenos e tangentes, a gente precisa falar sobre triângulos retângulos, tá certo? Então, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto dentro de si. Um dos seus ângulos é um ângulo reto, tá certo? Então, nesse caso aqui, o meu triângulo retângulo é retângulo porque ele possui este ângulo reto aqui. Ângulo reto que significa um ângulo de 90 graus, tá certo? E aí, esse triângulo retângulo ele tem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, a gente sabe que este segmento aqui é chamado de cateto, esse é um dos catetos do triângulo, e este segmento aqui é o outro cateto do triângulo, tá certo? E esse segmento maior segmento do triângulo, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, tá certo? A hipotenusa, normalmente a gente diz que ela tem um comprimento A, um dos catetos tem o comprimento B e o outro cateto tem o comprimento C, tá certo? Então a gente sabe que B e C são catetos e a gente sabe que A é a hipotenusa. Beleza. E aí a gente sabe, também não vou provar agora porque não é necessário, mas a gente sabe a partir do teorema de Pitágoras que A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, um dos catetos, mais C ao quadrado, que é o outro cateto. Esse daqui é o famoso teorema de Pitágoras. Legal. A trigonometria, quando a gente fala de senos, cossenos e tangentes, a gente não está falando só de tamanhos de segmento, a gente está falando da relação entre os tamanhos dos segmentos e os ângulos aqui do meu triângulo, tá certo? Então, eu vou dizer que esse triângulo aqui possui um ângulo interno aqui que eu vou chamar de alfa e um outro ângulo interno aqui que eu vou chamar de beta, tá certo? E aí a gente possui relações interessantes entre esses triângulos aqui. A primeira relação interessante é que a gente sabe que a somatória dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá certo? Então, se esse ângulo aqui é de 90 graus, a gente sabe que, invariavelmente, alfa mais beta tem que ser sempre igual a 90 graus. Então, alfa mais beta vai ser sempre igual a 90 graus, tá certo? E aí a gente pode definir algumas coisas aqui, porque independente do tamanho desse triângulo aqui, do tamanho de A, o tamanho de B, o tamanho de C, a gente pode definir algumas relações aqui. Por exemplo, eu posso, como A é o maior segmento, eu posso definir uma relação que eu vou chamar de C
sobre A. Tá certo? Eu sei que C dividido por A vai ser sempre menor do que 1, porque C é sempre menor do que A. E eu sei que o cateto C, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, a gente vai dar um nome para isso daqui que depende do ângulo alfa, tá certo? Essa relação de C dividido por A, ou cateto oposto dividido pela hipotenusa, oposto ao ângulo alfa no caso, a gente vai chamar isso daqui de seno de alfa. Tá certo? E o seno eu escrevo com I, porque o seno com E você escreve em português, mas com I é o que você encontra em inglês. E na maioria dos programas aí que estão em inglês, tipo MATLAB, ou na maioria das calculadoras que estão impressas em inglês também, né, os botões ali, você vai sempre encontrar o seno com I. Então eu sempre escrevo o seno com I para você não se confundir aí. Então essa relação aqui C sobre A, ela é o seno de alfa. E o importante aqui é que quem vai definir o valor dessa relação aqui é apenas o valor do seno. Quer dizer, se eu tivesse um triângulozinho menor, vamos desenhar um triângulozinho menor aqui. E esse triângulozinho fosse assim, ó. Ele tem um cateto aqui e um cateto... Errou! E a hipotenusa aqui, tá certo? Esse triângulozinho menor, ele vai ter um catetinho aqui que eu vou chamar de B', outro catetinho que eu vou chamar de C', e a hipotenusa dele a gente vai chamar de A'. E o seno de alfa, como o alfa também está dentro do triângulo vermelho aqui, o seno de alfa ele também vai ser definido por C' sobre A'. E ele vai possuir exatamente o mesmo valor, não importa o tamanho do seu triângulo, se você está trabalhando com o triângulo preto ou se você está trabalhando com o triângulo vermelho, não importa o que esteja acontecendo, vai ser sempre o mesmo valor. Outra coisa interessante aqui é que como o triângulo vermelho possui também um ângulo de 90 graus aqui, também ele é retângulo, então este ângulo aqui também vai ser o ângulo beta, tá certo? Bom, já definimos o seno de alfa. Agora a gente pode definir aqui uma outra relação. Se a gente pegou um cateto e dividiu pela hipotenusa e era o cateto oposto a alfa, e a gente chamou isso de seno de alfa, eu posso pegar o cateto que está adjacente a alfa aqui e dividir pela hipotenusa também. Então isso daqui vai ser B sobre A, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e eu vou chamar isso daqui de cosseno de alfa. E você também poderia utilizar o triângulo vermelho se você quisesse, e nesse caso do triângulo vermelho, você dividiria B' por A' e obteria exatamente o mesmo valor do cosseno de alfa, tá certo? Não importa o tamanho do triângulo. Bom, então nós definimos aqui o seno do alfa e o cosseno de alfa. Eu posso também definir aqui a tangente do ângulo alfa. Como que eu defino a tangente? Bom, se o seno eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa e no cosseno eu dividi o cateto adjacente pela hipotenusa, então no caso da tangente eu vou dividir um cateto pelo outro. No caso, eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo. Isso daqui vai me dar a tangente de alfa. Se eu pegasse o triângulo vermelho, era só dividir o C' pelo B' e daria exatamente a mesma coisa. Tá certo? Então, por que a gente usa senos, cossenos e tangentes em vez de ficar usando A, B e C? Porque nem sempre você tem A, B e C. Dificilmente você tem as medidas de todos os lados do triângulo, mas é muito fácil você medir ângulos. Então, com os ângulos, eu consigo estimar aí a medida de todos os lados do meu triângulo, tá certo? Se eu tiver apenas um lado, eu consigo definir todos os lados dizendo aqui quem são os ângulos do meu triângulo. Bom, e a gente fez aqui um procedimento para o alfa. Eu poderia também fazer esse mesmo procedimento para o beta. Então, olha só, no caso do seno de alfa, o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Se eu fosse definir o seno de beta, ele tem que ter a mesma definição, ou seja, é o cateto oposto ao ângulo beta
dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo beta é o cateto B. E a hipotenusa continua sendo A. Então, o seno de beta é B sobre A. E olha só que interessante. Pelo fato de o alfa e o beta somarem 90 graus, o cosseno de alfa é B sobre A e o seno de beta é B sobre A também. Eles são iguais mesmo, tá? O cosseno de alfa, quem que era o cosseno de alfa? O cosseno é o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. No caso de beta, o cateto adjacente a beta, né, o cateto que está encostadinho ali no ângulo beta, é o C. Então, se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu tenho que obter o cosseno de beta. Legal. E a tangente de beta, eu tenho que obter dividindo o cateto oposto a beta, que é B, pelo cateto adjacente a beta, que é C. Então, é B sobre C. E olha aqui as relações. O seno de alfa, que é C sobre A, ele é igual ao cosseno de beta, porque alfa e beta somam 90 graus. O cosseno de alfa, que é B sobre A, ele é igual ao seno de beta, que é B sobre A. De novo, por esse fato aqui. E também pelo fato de alfa e beta somarem 90 graus, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Quer dizer, a tangente de alfa é C sobre B e a tangente de beta é B sobre C. Então, essas relações aqui, elas são muito importantes. E aí, a gente pode fazer algumas coisas interessantes aqui, ó. Por exemplo, você pode observar aqui o seguinte. Alfa mais beta, eles vão poder sempre somar 90 graus por causa do triângulo retângulo aqui. Mas facilmente você encontra aí em problemas de geometria ou em problemas que a gente vai encontrar na estática, o fato de que eu preciso obter o cosseno de 120 graus. Mas como assim 120 graus? Se eu consigo, se alfa mais beta é igual a 90, então se o beta for muito pequenininho, o meu alfa vai ser no máximo 90 e vice-versa. Quer dizer, a gente só define seno, cosseno e tangente com um triângulo assim para ângulos até 90 graus. Como que eu vou tirar o seno de um ângulo maior que 90 graus, por exemplo? E, bom, matematicamente, esse processo se chama continuação analítica, tá? Mas a gente vai fazer aqui de uma maneira que não fique tão complicado para você entender. Basicamente, a gente vai pegar esse teorema de Pitágoras aqui, ó, tá certo? E a gente vai dividir ele por a ao quadrado dos dois lados. Então, a gente tem a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu dividir por a ao quadrado dos dois lados, o que eu vou obter? Eu vou obter 1 é igual a b sobre a, tudo isso ao quadrado, mais c sobre a, tudo isso ao quadrado. Tá certo? Bom, b sobre a e c sobre a gente já viu hoje, tá certo? b sobre a, por exemplo, se a gente olhar aqui só para o alfa, b sobre a é cosseno de alfa. Então, a gente pode escrever essa relação aqui da seguinte forma. 1 é igual a cosseno de alfa ao quadrado, que a gente pode escrever cosseno ao quadrado de alfa, mais... Bom, c sobre a aqui, se eu olhar só para o alfa, é o seno de alfa. Então, eu tenho seno ao quadrado de alfa. Legal. Se eu olhar para o beta agora, olhando para a mesma expressão que eu tinha aqui, que veio do teorema de Pitágoras, de novo dividida por a ao quadrado dos dois lados, eu posso dizer o seguinte: 1 é igual a b sobre a ao quadrado. B sobre a ao quadrado é seno ao quadrado de beta. Então, está aqui, seno ao quadrado de beta. Mais c sobre a ao quadrado. C sobre a ao quadrado é cosseno ao quadrado de beta. Legal. Então, a gente conseguiu obter relações aqui iguais e altamente interessantes para os nossos ângulos. Ou seja, eu consigo dizer que
se eu tenho um ângulo alfa, o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo tem que me dar 1, tá certo? E se eu olhar para o beta, o seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta tem que me dar 1. Bom, se eu continuar brincando com as coisas aí, e brincando com esse teorema de Pitágoras, eu consigo obter alguma coisa ainda mais interessante. Vamos dizer o seguinte, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho um círculo. Então, vou desenhar um círculo aqui. E esse círculo possui raio unitário. Tá certo? O que é raio unitário? Eu estou dizendo que o raio desse círculo aqui vale 1. Tá certo? Bom, para nos ajudar aqui, eu vou pegar e vou desenhar duas retas, sendo que uma das retas vai ser um eixo x para mim e a outra reta vai ser um eixo y, tá certo? Deixa eu dar uma deslocadinha nessa reta aqui para ficar mais bonitinho. Assim. Então aqui, essa reta para mim vai ser o eixo y. E aí o que vai acontecer aqui? Eu sei que se eu tenho um raio unitário aqui no meu círculo, eu posso dizer que eu tenho um ângulo aqui, que é um ângulo que eu vou chamar de alfa, tá certo? Esse ângulo aqui, pela posição do meu raio aqui, é menor do que 1. E o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho, se eu olhar bem de pertinho aqui, vou desenhar com verde aqui, eu posso desenhar uma reta indo do início do raio até o eixo x, e eu posso desenhar uma outra reta indo do início do raio até o eixo y, certo? Esse segmentozinho aqui, a gente vai chamar, esse vertical aqui a gente vai chamar de y, e esse horizontal aqui a gente vai chamar de x, tá certo? Então, eu consigo montar aqui do ladinho esse mesmo triângulo aqui, ó, da seguinte forma. Vamos usar as mesmas cores aqui para não confundir. Então, eu tenho esse segmento x aqui, que é igual a esse de baixo, que eu vou chamar de x aqui de novo. Esse segmento y aqui é esse segmento y aqui. A gente traçou essas retas de forma que esse triângulo fosse retângulo. E a gente tem um ângulo aqui dentro, que é o ângulo alfa. E o raio do círculo, que é esse segmento preto, ele é unitário. Então, unitário significa que esse raio vale 1. E aí, olha só que interessante. A gente pode usar as definições aqui, ó. Eu posso dizer que o seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui no nosso caso aqui, o seno de alfa é o cateto oposto. Então, o seno de alfa é o cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o seno de alfa vai ser o y. E o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, no caso aqui era b, e no nosso novo caso aqui é x, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o nosso cosseno de alfa aqui vale x, ou x vale cosseno de alfa. Ou seja, eu possuo um círculo de raio unitário aqui, e se eu desenhar um ângulo alfa aqui e desenhar o meu raio com esse ângulo alfa aqui, e pegar as coordenadas desse ponto P aqui, ó, esse ponto P vai ter uma coordenada x, que é o cosseno de alfa, e uma coordenada y, que é o seno de alfa, né? Sabendo que esse aqui é o eixo x
e esse aqui é o eixo y. Bom, se esse alfa está aqui para qualquer ângulo de 0 até 90 graus, eu posso simplesmente continuar esse círculo aqui, e se eu continuar o círculo, eu consigo calcular o seno e o cosseno para qualquer ângulo maior do que 90 graus, tá certo? Então, esse conceito aqui, que a gente chama de círculo trigonométrico, a gente usa para calcular senos e cossenos de ângulos maiores do que 90 graus. Tá certo? Essas relações aqui que a gente obteve, elas também valem para ângulos maiores do que 90 graus, porque essas relações aqui, seno quadrado mais cosseno quadrado de qualquer ângulo igual a 1, elas definem esse arco aqui da circunferência, e se eu continuar a circunferência como um todo, elas também valem porque elas vêm do teorema de Pitágoras, tá certo? Então, essas relações aqui a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Vou escrever abreviadinho aqui, senão não cabe no cantinho do vídeo aqui. Certo? Então, essa daqui é a relação fundamental da trigonometria. E isso a gente vai usar para calcular muita coisa. Tá certo? Aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazer, por exemplo, uma coisa que chama decomposição de vetores. E para você fazer uma decomposição vetorial, você precisa saber muito bem esses conceitos de seno, cosseno e tangente, bem como saber trabalhar aqui com círculo trigonométrico. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal e fique atento para as novas aulas do curso de estática que a gente vai estar colocando aí no nosso canal Engenharia Hardcore. Desculpa pelos gritos do meu filho, que hoje está impossível, tá? Mas ele é um bebezinho. A gente vai ter que conviver com isso por enquanto. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço para todos.